Olá de novo, regressamos então para o exercício 2. O exercício 2 é um exercício com uma função logarítmica e diz o seguinte: considera a função g de domínio R+, definida por g de x igual a ln ao quadrado de x menos ln de x. Bom, a primeira pergunta pede para determinar por definição g' de 1 e escrever a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de g no ponto de abscissa 1. Bom, quem tem o som ligado, que por favor desligue. Desculpa, é que eu não estou a ver o exercício 2. Não estás a ver o Eu exercício também 2? não. Não. Vejam lá, já estão a Agora ver? sim, sim. Agora sim. Ok, peço desculpa. Foi eu que tinha aqui parado o compartilhamento e depois esqueci-me de assinar. Coisas que às vezes acontecem comigo. Quem tem aulas comigo sabe disso. Bom, então, considera a função g domínio R+, definida por g de x igual a ln ao quadrado de x menos ln de x. Pede então na 2.1 para determinar por definição g' de 1 e escrever a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de g no ponto de abscissa 1. Então, a primeira coisa que nós vamos saber é... Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no 2.1, primeira definição, está bem? Dado, se pedirem por definição e vocês não fizerem por definição, até pode estar bem feitinho, tudo certinho, sem erro nenhum, mas a cotação é nula. Aliás, qualquer coisa que vocês façam que não esteja de acordo com o que é pedido no enunciado tem cotação zero. Tem de ter cuidado com isso, está bem? Então isto fica g de x menos g de 1, x menos 1, que dá então o limite, quando o x tende para 1, de ln ao quadrado de x menos ln de x menos, ora bem, quanto é que vale o g de 1? Vou ter aqui x menos 1. O g de 1 é ln ao quadrado de 1 menos ln de 1. Ora, ln de 1, não se esqueçam que ln ao quadrado de x é só uma notação disto, é ln ao quadrado de x tudo ao quadrado, está bem? Sim? Portanto, aqui ln de 1 é 0, isto fica 0 ao quadrado, menos 0, que dá 0. Isto é 0. Sim? Se formos a substituir, já sabem, calcular um limite, a primeira coisa que devem fazer é substituir, para ver se tem alguma indeterminação. Nesta aqui vai ser uma indeterminação quase de certeza, se as funções forem contínuas, que é o caso, não é? Mas preciso ter algum cuidado. Isto vai dar 0 sobre 0, portanto aqui 1 menos 1 dá 0, ln de 1 dá 0, ao quadrado dá 0, ln de 1 dá 0, 0 menos 0 é 0. Ok, temos aqui isto. Como é que podemos resolver isto? A primeira coisa que me apetece fazer aqui é colocar ln de x em evidência. E se eu colocar ln de x em evidência, eu fico com o problema praticamente resolvido. Estão a ver? Meti ali ln de x em evidência. E se olharem aqui para esta parte não me chateia nada. Vocês substituírem por 1, tem aqui ln de 1 menos 1. ln de 1 é 0, menos 1 que dá menos 1, certo? Quer dizer que esta parte que está aqui não é a fonte da nossa indeterminação. Portanto, vamos mandá-la embora. Mandá-la embora, não, vamos separá-la. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou separar isto tudo primeiro. Isto que eu fiz aqui é só para dar uma ajuda, é só para perceber aquilo que eu vou fazer a seguir. Vocês não podem substituir uma parte do limite, ou seja, pegarem no x e numa parte do limite substituírem e deixar a outra parte sem substituir, tá bem? Não podem fazer isso. O que podemos fazer é, como este aqui não nos chateia nada, vamos separar os limites, certo? Isto fica o limite de ln de x sobre x menos 1 vezes o limite de ln de x menos 1 quando o x tende para 1. Ok, e este que está aqui, este é um limite notável. Não é daqueles reconhecíveis, mas transforma-se neste limite notável aqui. Isto tende para 0. Certo? E como é que nós fazemos isto? Isto é a mudança típica, é pegar
no logaritmo do que estiver aqui dentro, não interessa, se aqui estiver um comboio, fazem y igual ao logaritmo deste comboio. É para si, quer dizer, quase sempre. Às vezes é preciso ter um bocadinho de cuidado, mas este mais standard é isso que devem fazer também. Eu vou chamar a este todo y, certo? E ao fazer isto tudo y aqui, resolve-me aqui o problema. Veja, vou fazer aqui y igual a ln de x. Obviamente que E levantado a y é x, não é? Estou aqui a aplicar a definição de logaritmo. Obviamente, se o x tende para 1, o y vai tender para... Reparem que o y é ln de x. Se eu substituir o x por 1, ln de 1 é 0, portanto o y vai tender para 0. E, portanto, o que nós temos aqui é o limite, quando o y tende para 0, de y é levantado a y menos 1 vezes ln de 0 menos 1, que dá, este aqui é um limite notável, vou invertê-lo, que é o inverso de um limite notável, fica 1 sobre o limite, quando o y tende para 0, de é levantado a y menos 1 sobre y, vezes 0, aqui não é 0, aqui é 1, não, como é óbvio, 0 menos 1, este é o limite notável, não é? Portanto, dá então 1 sobre 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Portanto, a derivada de g no ponto 1 é menos 1. Precisamos só agora da reta tangente. Então, vamos calcular a reta tangente. Ou seja, t a reta tangente ao gráfico de g em x igual a 1. Certo? Portanto, se t é a reta tangente, o seu declive é a derivada de g no ponto 1. Já sabem que o declive da reta tangente ao gráfico de uma função num ponto é a derivada da função nesse ponto. Neste caso vai dar menos 1. Ou seja, a reta t será, a equação da reta t será da forma y igual a menos x, menos 1x, mais b. E agora, como é que eu vou achar o b? Com o ponto de tangência. O ponto de tangência é o ponto 1, g de 1. Não é? Ela passa, não é? Eu sei que o g de 1 é 0, não é? A reta tangente vai ter que passar aqui, tem declive negativo, vai ter que passar ali. Não é? E o gráfico da função g, eu não sei muito bem como é, mas alguns, qualquer coisa como isto, quer dizer, não sei se é bem assim, isto é só ilustrativo. Não é? Portanto, a reta tangente e o gráfico partilham o mesmo ponto. O ponto de tangência pertence tanto à reta como ao gráfico da função. Portanto, o ponto de tangência é tem coordenadas neste caso 1 g de 1, que é 1, 0, e isto pertence à reta t. Portanto, é isto que eu vou usar para achar o b. Vou substituir o y por 0, né, e o x por menos 1, mais b, quer dizer que o b dá 1. Né? B igual a 1. Portanto, a reta t será y igual a menos x mais 1. Pronto, exercício feito. Temos aqui o 2.1 feito, não é um exercício difícil. Aparentemente o limite parece uma coisa muito complicada, mas não é. Parece o limite notável, por causa deste limite notável, determinar por definição parece uma coisa muito complicada, mas não é por causa disto aqui. Se nós metermos aqui isto em evidência, fica logo isto feito, não tem assim. Pronto, o truque aqui, a dificuldade aqui é ver que metendo o LNX em evidência, isto fica logo resolvido. Vendo isso, o resto torna-se mais simples. Portanto, temos aqui o 2.1 feito. Vamos avançar para o 2.2. 2.2 pede o valor deste limite. O limite quando x tende para 0 de x, g de x. Bom, 0 mais. Este é talvez o exercício mais difícil destes todos, está bem?
porque tem uma mudança de variável que eu vou fazer. Se calhar muitos de vocês não ouviram, mas que às vezes dá jeito. Tem uma que é standard, tá bem? Tem uma que é uma mudança de variável standard, tem outra que nem por isso. Standard no sentido em que não é muito usual ver-se aplicada, mas pode ser aplicada sempre neste tipo de limites. Então temos aqui o limite quando o x tende para 0 mais de x, guia de x. Bom, isto fica ao limite quando o x tende para 0 mais de x, ln ao quadrado de x menos ln de x. Bom, a primeira coisa que nos apetece fazer é, antes disso, a primeira coisa que devemos fazer é ver se isto dá uma indeterminação. E realmente, não se esqueçam que o limite da função logarítmica à direita de 0 é menos infinito, está bem? O gráfico da função logarítmica é coisa como isto, certo? Aqui no 1, quando x tende para 0 por valores à sua direita, portanto, deste lado, as imagens vão para aqui e vão para menos infinito. Portanto, se substituírem aqui o x por 0 mais, este dá ln de 0 mais, que é menos infinito, ao quadrado dá mais infinito. Aqui dá ln de 0 mais, que é menos infinito, com este menos fica mais infinito. Portanto, o que nós temos aqui é mais infinito, menos infinito, que é mais infinito, aqui deste lado. Não é? E, portanto, ali vezes 0, temos ali uma indeterminação 0 vezes infinito. Bom, a primeira coisa que se calhar muitos de nós olham para isto e tentam fazer é, bom, vou meter aqui isto em evidência. O ln de x, não é? Vou meter aqui ln de x, e aqui fica ln de x menos 1, e depois separamos. Quando o x tende para 0 mais, e depois separamos. E porquê? Porque olhamos para isto e fica aqui, bom, ln de 0 mais é menos infinito menos 1 é menos infinito. Se este aqui não for 0, se o limite deste não for 0, nós temos isto resolvido. Se não for 0. O azar é que é. Mas pronto, mas vamos supor que nós não sabíamos que era. Ou pelo menos eu não sabia que era. Podemos parar assim. Depois fazíamos aqui limite quando o x tende para 0 mais, não é? De ln de x menos 1. Bom, aqui nós já sabemos, eu não vou estar a fazer este. Aqui dá ln de 0 mais menos 1, não é? Que é menos infinito menos 1, que é menos infinito. E agora, este que está aqui resolve-se com uma mudança standard, típica, que é fazer y igual a 1 sobre x. Fazendo esta mudança, nós resolvemos este limite. Tá bem? Então, se eu fizer isto, fica aqui. Eu vou fazer aqui à parte um cálculo auxiliar, para não estar aqui a fazer aquilo, cálculo auxiliar. Aqui o limite, quando o x tende para 0 mais, então x é ln de x. Portanto, se eu fizer esta mudança, reparem que isto vai dar outra vez 0 vezes infinito, aqui. É porque se eu substituir o x por 0 dá 0, ln de 0 mais é infinito. Se eu fizer aqui, se eu mudar, fizer y igual a 1 sobre x, porque y igual a 1 sobre x? Porque se o x tende para 0 mais, 1 sobre x tende para mais infinito, não é? Como é óbvio, não é? Portanto, aqui fica x igual a 1 sobre y. Para facilitar a nossa vida, eu vou já mudar aqui, se o y é isto, o ln de x passa a ser ln de 1 sobre y, que é ln de 1 menos ln de y. O ln de 1 é 0, portanto isto fica menos ln de y. Certo? E, obviamente, se o x tende para 0 mais, então o y, que é 1 sobre x, 1 sobre 0 mais infinito. Portanto, nós vamos ficar aqui com o limite, quando o y tende para mais infinito, de o x é 1 sobre y. O x é 1 sobre y. Sim, o x é 1 sobre y. E o ln de x é menos ln de y. E, portanto, isto fica assim.
Este menos eu vou passá-lo cá para trás, fica ali menos. E este dá o limite, quando o y tende para mais infinito, de ln de y sobre y. Este é um limite notável. Por azar dos azares vale zero, não é? Azar dos azares, quer dizer, zero. E, portanto, o que nós temos aqui é zero vezes infinito. Indeterminação. Portanto, neste caso, esta ideia não nos resolve o problema, que é uma chatice, mas pronto, é o que é. Bom, se não nos resolve o problema, se meterem em evidência não resolve o problema, talvez resolva distribuir, ou seja, fazer este vezes este vezes este. Vamos fazer isso. Pode ser que resolva. Não é? Eu podia ter feito logo isso e não ter chamado feito esta chamada de atenção, mas eu acho que é importante vocês verem isto. Então, vamos lá, uma segunda tentativa. O limite quando x tende para zero mais de x, g de x, será então o limite quando x tende para zero mais de x, ln ao quadrado de x menos ln de x. Não é? Já sabemos que isto dá zero vezes infinito, eu vou aqui escrever de novo, mas já sabemos que isto é zero vezes infinito. Porque eu agora vou distribuir, eu vou fazer o limite quando x tende para zero mais de x ln ao quadrado de x menos x ln de x. E agora posso separar, posso fazer o limite deste menos o limite deste. O limite deste, nós já vimos que é zero, eu não vou estar a fazer de novo, vocês podiam fazer desta maneira. Fazendo isso, então, fica aqui com o limite quando x tende para zero mais de x ln ao quadrado de x menos o limite. Eu vou perder aqui algum tempo com este limite, talvez, se calhar, demasiado tempo, mas eu acho que acaba por ser importante vocês terem estas ideias, tá bem? Portanto, x ln de x. Portanto, já vimos que este aqui é zero, portanto, este não nos vamos preocupar mais com ele, tá bem? Este aqui é zero. E agora poderíamos ser tentados em fazer a mesma mudança de variável. Podíamos fazer exatamente esta mudança que aqui está. Se eu chegasse aqui e fizesse esta mudança, o que iríamos obter? Certo? Podíamos. Se funciona com x ln de x, com x ln de x ao quadrado também deve ser. E o limite deste deve ser zero. Também. Em princípio será zero. Aquele quadrado ali não deverá, não deverá chatear muito. Repara que vocês até podiam olhar para este e pensar assim, bom, isto é x ln de x vezes ln de x, mas aqui voltavam ao mesmo. Estes já sabem que é zero, este é mais, neste caso é menos infinito. Não é? Portanto, voltávamos ao mesmo. E eu pensar aqui, se eu fizer esta mudança de variável neste, reparem o que vamos obter aqui. Vamos obter na mesma, aqui ln de x é isto, aqui fica assim, não é? Portanto, ao quadrado, não é? Se eu meter aqui ln de x quadrado, isto fica ln de y quadrado, este menos, se quiserem. Fica assim, não é? É uma coisa de ter isto assim, porque este menos depois com este quadrado passa a mais, não é? E aqui fica igual. Vocês ficavam aqui e escreviam, bom, isto fica ao limite, quando o y tende para mais infinito, de 1 sobre y, do x ficava 1 sobre y, ln ao quadrado de y, não é? E agora pensam, mas espera aí, o limite notável é ln de y sobre y, não é ln ao quadrado. Está bem, mas eu então faço isto assim. ln de y sobre y vezes ln de y, né? E separo isto e tal. ln de y sobre y vezes ln de y. Bom, este é notável, zero. Mas este, o ln mais infinito, é mais infinito. Voltamos ao mesmo. Indeterminação. Raios. Não conseguimos sair daqui. Portanto, este caminho não é bom.
Não é bom, não é lá muito bom. Portanto, esta mudança aqui não funciona lá muito bem. Quando tenho ali uma coisa que não é só ln de x, não funciona bem. Infelizmente, não é bom caminho. Até podiam, se quiser, até podiam às vezes, há quem faça assim, bom, está este sobre este, vou escrever aqui. Eu não vou escrever agora os limites e faço assim, então eu vou fazer assim, vou acrescentar aqui um quadrado e aqui um y, né? E isto fica então, este aqui fica ln de y sobre y quadrado, vezes y. Este aqui é notável, dá 0, ora 0 ao quadrado é 0, mas depois fica 0 vezes y, e o y tende para mais infinito, dá outra vez 0 vezes infinito. Portanto, estão a ver que isto anda sempre à volta disto. Ok, esbarramos sempre aqui numa interminação. Então, o que é que eu posso fazer aqui para calcular este limite? E isto é provavelmente uma coisa que, calhar, vocês nunca viram. Penso eu. Isto acontece quando eu tenho aqui, e esta mudança que eu vou fazer serve para este, e serve também para este, para o ln, para o x, ln de x, serve para este também aqui. Se quiserem depois fazer com essa, se quiserem fazer este limite aqui, com esta mudança que eu vou fazer, vocês podem fazê-lo. Se eu chamar a este todo y, se eu fizer, bom, se isto não está a funcionar nem fazendo y igual a 1 sobre x, se calhar funciona fazendo y igual a ln de x. Se calhar, se eu fizer isto funciona. Porquê é que eu digo isto? Porque eu sei que o limite, quando aqui uma coisa, que esta caixinha tende para mais infinito, é levantada a isto, eu posso meter aqui um x, claro, está a meter ali a caixinha. Limite quando o x tende para mais infinito de levantado a x sobre x levantado a p, é mais infinito. E este p pode ser qualquer número real, não é? Não tem que ser um como é com o ln. Com o ln ali tem de ser um mesmo, para isto ser notável, não é? Já sabem que isto funciona, que não precisa estar ali um x, desde que seja tudo igual e que tenda para mais infinito, também pode estar ali. Pode, se tiver ali x ao quadrado e o x ao quadrado tender para mais infinito, não há problema nenhum. Aqui é a mesma coisa também. Tenho que realçar isso quando calculam o limite. Portanto, sabendo isto, eu se calhar fazendo esta mudança resulta, mas é só preciso ter um bocadinho de cuidado. Quando o x tende para 0 mais, ln de x tende para menos infinito. E eu quero que tenda para mais. Então, mas não há problema nenhum. É só chamar ali menos, é só meter ali o menos. Se eu meter ali o menos, o que é que eu estou a fazer aqui? Vou dizer que menos y é igual a ln de x. Estou a dizer que o x é levantado a menos y. Portanto, o que eu posso fazer agora é isto. Não é? Obviamente, se o x tende para 0 mais, então o y vai tender para ln, para menos ln 0 mais. Ln 0 mais é menos infinito com o menos mais infinito. Se calhar isto vai resultar. Portanto, isto fica ao limite. Quando o y tende para mais infinito, ora, o x é levantado a menos y, o ln de x é menos y quadrado, e já viram que isto funciona. Portanto, aqui ter menos y quadrado ou y quadrado é a mesma coisa. Se fosse aqui uma potência ímpar, ficava aqui este menos, não é? O menos vinha cá para fora, não influenciava nada em termos do valor deste limite. Então, eu posso escrever isto assim. Posso escrever como y quadrado sobre L levantado a y, e temos isto resolvido. Portanto, eu vou aplicar este limite. Daqui fica 1 sobre o limite, quando o y tende para mais infinito, de L levantado a y sobre y quadrado. Este é o limite notável. Este dá 1 sobre mais infinito, que é 0. Portanto, temos isto feito. Este é 0, este é 0, não é? Podemos concluir que o limite, quando x tende para 0 mais de x g de x,
que nós vimos que é igual ao limite, quando x tende para 0 mais, de x, ln ao quadrado de x, menos limite, quando x tende para 0 mais, de x, ln de x, isto dá 0 menos 0, que é 0. Portanto, ficam aqui com outro tipo de mudança de variável, que quando o ln não está sozinho, ou seja, quando eu não tenho só ln de x, tiver ln ao quadrado de x, ao cubo, à quarta, à quinta, esta mudança funciona sempre. Está bem? Portanto, não sei se alguma vez tinham visto, mas acho que se não viram agora, eu acho que era importante chamar a atenção para isto. Portanto, temos aqui o exercício 2.2 feito. Era um exercício, ele demorou mais tempo porque eu decidi aqui demorar um bocadinho mais, porque eu achava que esta mudança era importante e é mais uma arma que vocês têm, se quiserem. Para quem não a conhecia, é mais uma arma. Está feito. Vamos aqui então à 2.3, que pede para estudar a função g quanto à existência de assíntotas do seu gráfico. Bom, a assíntota vertical só pode ter em x igual a 0, não é? Certo? E vamos ver se tem ou não. Portanto, vamos começar aqui com as assíntotas verticais, calculando o limite quando x tende para 0 mais. Vamos fazer aqui. Assíntota vertical. Portanto, o limite quando x tende para 0 mais de g de x, que será o limite quando x tende para 0 mais de ln ao quadrado de x menos ln de x. Podem substituir para ver o que é que isto dá, não é? Isto fica ln ao quadrado de 0 mais menos ln de 0 mais. Ora, ln de 0 mais é menos infinito, portanto isto é menos infinito ao quadrado, menos infinito, que dá mais infinito, que é mais infinito. Ora, se o limite à direita de 0 dá mais infinito, quer dizer que nós temos aqui uma assíntota vertical x igual a 0. Este está feito. Assíntota vertical. Ou melhor, eu convém escrever a reta de equação x igual a 0 é a assíntota vertical do gráfico de G, do gráfico de G. E agora convém dizer que não tem mais, convém não, tem de dizer, não é? Como ela é contínua nos outros pontos todos, ela é contínua em R+, porque aqui é contínua, porque a diferença, aqui o produto, se quiserem, podem olhar para o ln ao quadrado de x como ln de x vezes ln de x, portanto é o produto e a diferença entre funções contínuas no seu domínio. Também podem ver como uma composição entre a função x ao quadrado e a função ln de x, não é? Pegar aqui nesta função f de x e h de x é ln de x. ln ao quadrado é o f de h de x, se quiserem. É esta composta, não é? Ou seja, no lugar do x ponho ln de x. Também podem ver como uma composta. Mas para a existência de assíntotas nem tem de fazer grande coisa. Basta de dizerem como G é contínua em R+, o seu gráfico não tem mais assíntotas verticais. No exame escrevam mesmo assíntota vertical, está bem? Eu aqui só estou a escrever AV, que é para uma questão de poupança de tempo, está bem? Pronto, temos esta parte feita. O que é que falta agora? Falta ver as não verticais, a assíntota não vertical. Portanto, se tiver, será só para mais infinito, porque o domínio é R+. Assíntota não vertical. Vamos começar por ver o M. O M é o limite do x tende para mais infinito de g de x sobre x.
Ok, que é o limite, quando x tende para mais infinito, de ln ao quadrado de x menos ln de x, tudo sobre x. Bom, este aqui, a gente a olho vê que tem que usar aqui este limite notável, não é? Quase de certeza. Podemos fazer isto de várias maneiras. Não é? Para mim, a melhor é separar isto aqui e ver o que é que isto vai dar. Cuidado aqui, que podemos ter aqui alguns problemas, mas vamos separar e vamos ver o que é que isto vai dar. Isto é o limite. Quando x tende para mais infinito, de ln ao quadrado de x sobre x, menos limite, quando x tende para mais infinito, de ln de x sobre x. Bom, este que está aqui é um limite notável, não nos chateia nada, vale zero. E este que está aqui, temos exatamente o mesmo problema que tínhamos aqui, exatamente o mesmo. Se separarmos em ln de x vezes ln de x sobre x, ou seja, se fizermos ln de x sobre x vezes ln de x, temos aqui 0 vezes infinito. Se acrescentarmos aqui um 2, aqui embaixo um 2 e aqui um x, temos aqui 0, ou seja, ficaria ln de x sobre x quadrado vezes x, tínhamos aqui 0 vezes uma coisa que tende para infinito. Portanto, não funciona, pura e simplesmente. Aqui temos que, se calhar, mudar a variável. E a mudança, como o x já está para mais infinito, é mudar para uma coisa que também tenda para mais infinito. E este ainda é mais fácil do que o outro. Eu há bocado fiz y igual a menos ln de x. Aqui, como o x já está para mais infinito, isto aqui dá 0. Vou só fazer aqui, terceira verde, y igual a ln de x. Eu vou chamar a este ln de x. Porquê? Porque o outro limite notável, este, funciona muito bem com potências, está bem? O ln ao quadrado, ao cubo, à quinta, não funciona lá muito bem. E ao fazer isto, ao chamar a este y, resolve-se imediatamente aqui o problema. Reparem, aqui fica L levantado a y igual a x. Obviamente, se o x tende para mais infinito, o y, que é ln de x, ln de mais infinito, vai tender para mais infinito. E, portanto, o que nós temos aqui é o limite, quando o y tende para mais infinito, de... Ora, o y é ln de x, portanto, fica y quadrado, e aqui fica L levantado a y, menos aquele que é 0. Isto dá, então, este aqui inverte. Reparem que nestes 3 primeiros exercícios aplicámos aqui uma catrafada de vezes os limites notáveis, todos aqueles com exponenciais e com logaritmos que nós damos, aplicámos todos os 3, está bem? Estão cá todos. Portanto, também era esse um objetivo deste exercício, tocar em tudo. Portanto, aqui fica 1 sobre o limite, quando o y tende para mais infinito, de L levantado a y sobre y quadrado, menos 0 já não vale a pena pôr, é 0, não é? Este aqui dá mais infinito, e portanto isto fica 1 sobre mais infinito, e 1 sobre mais infinito é 0. Portanto, se tiver assíntota vertical, será, se tiver assíntota não vertical, será horizontal, porque o M deu 0. Então temos de ir ver o B. Não é? Ir vendo o B. O B é o limite, quando o x tende para mais infinito, de... O B, quer dizer, uma maneira rápida de dizer, a ordenada na origem, de g de x menos mx. Ou seja, isto dá o limite, quando o x tende para mais infinito, de ln ao quadrado de x menos ln de x. Se formos a substituir o x por infinito, ln mais infinito é mais infinito, ao quadrado dá mais infinito, ln mais infinito dá mais infinito, infinito menos mais infinito, infinito menos infinito, e indeterminação. Bom, mas este é fácil, este é só meter o ln de x em evidência. Se metemos aqui ln de x em evidências, fica aqui ln de x menos 1. E agora, se substituirmos, dá ln de mais infinito vezes ln de mais infinito menos 1.
este dá mais infinito, vezes mais infinito menos 1, vai dar mais infinito menos 1 é mais infinito, vezes mais infinito, mais infinito. Bom, como o B não é um número real, quer dizer que não tem a cinta vertical. Portanto, é o suficiente para dizer que, conclusão, o gráfico de Q não tem assíntota não vertical. Pronto. Temos então o 2.3 visto. Mais uma vez, aplicámos aqui os limites notáveis, todos aqueles que nós temos de saber. E normalmente são este tipo de coisas que saem aqui com assim, estas coisas mais simples, estes limites mais simples. Reparem aqui neste segundo, nós não fizemos aqui nenhuma mudança de variável muito escabrosa também. Portanto, é daqueles, mas às vezes, muitas vezes nos exames é isso que acontece. Ok, vamos para o 2.4. Temos este feito. Alguma dúvida por aí? Sim, professor. Deixa ver, no exercício 2.3, na assíntota não vertical, quando aplicou a mudança de variável, tal como o exercício anterior, não percebi muito bem como é que funcionou a mudança de variável. Percebi o porquê de não funcionar os outros métodos, basicamente que seria ou 0 vezes infinito ou infinito sobre infinito, portanto não podíamos utilizar, mas não percebi exatamente como é que funcionou a mudança de variável que aplicou. Não percebeste como é que funcionaste aqui? Não percebeste isto aqui? Sim. Mas não percebeste o que eu fiz aqui? Como é que é dizer? Percebeu, aplicou a mudança de variável substituindo o y por ln de x. Sim. Sim. Mas não percebi como é que isso permitiu chegar à resposta correta em vez de utilizar outra alternativa das duas escolhas anteriores, tal como no exercício anterior. Então, mas aqui tu tens que mudar para uma coisa que te continua a tender para mais infinito, certo? Certo. Portanto, se tu fizeres y igual a 1 sobre x, 1 sobre x tende para 0, portanto não fica a tender para mais infinito. E se fizeres menos ln de x, fica-te para menos infinito, também não te fica para mais infinito. Ok. Se fizeres qualquer uma dessas, não te fica para mais infinito. A ideia é, podemos continuar a usar estas. E estas, a nova variável tem de tender para mais infinito. Ou seja, Se não fizeres uma coisa... Claro, se fizeres uma coisa que não tenda para mais infinito, não podes usar estes limites notáveis. Se aparecer uma coisa deste género, limite quando x tende para 0, de L levantado a x sobre x levantado a 2, isto não é um limite notável. Só é limite notável quando o x tende para mais infinito. Este é só substituir L levantado a 0 sobre 0 ao quadrado, que dava 1 sobre 0 mais, que é mais infinito. Estas coisas não podemos mudar à nossa vontade. Ou seja, temos que mudar para uma coisa que depois possamos aplicar um dos limites notáveis. E este tipo de interminação aqui, 0 vezes infinito, normalmente resulta numa coisa deste tipo. Portanto, eu aqui chamei a este y para que chamei aqui ln de x y, porque eu sei que quando o x tende para mais infinito, o ln de mais infinito tende para mais infinito, ou o ln de x tende para mais infinito, e portanto continua a tender para mais infinito, e ao chamar a este y, ou seja, ao chamar aqui ln de x, y, eu vou ficar aqui com y quadrado e aqui com L levantado a y, e o x continua, e o y continua a tender para mais infinito, portanto eu posso aplicar o limite notável. Portanto, é preciso ter cuidado. Nós não podemos mudar para uma coisa que não tenda para isto. Não é? É como quando temos limite, quando o x tende para mais infinito, de L levantado a x menos 1 sobre x. Isto não é limite notável. Não é. Só é limite notável se o x tender para 0. Portanto, não se ponham a mudar aqui a variável. Eu estou a chamar a atenção disto porque vocês fazem isto, veem isto, olham para esta expressão e pensam que isto é um limite notável. Nem de ver para onde é que tende o x. X tender para mais infinito. Põe-se aqui a mudar a 1 sobre x e tal, e depois fica 0. Não é. Okay? Este aqui é só separar. É sobre x, menos 1 sobre x, com o limite a tender para mais infinito, com o limite a tender para mais infinito. Este é notável, que dá mais infinito.
e este é 0. Portanto, tem que ter cuidado. Os limites notáveis, os 3 limites notáveis que vocês dão com este tipo de coisas, x a tender para 0, só assim é que vale 1, ou seja, pode estar aqui um comboio, aqui o comboio, e aqui também, desde que o comboio tenda para 0, isto é 1. Mas se aqui tiver outra coisa que não seja 0, não é limite notável. É a mesma coisa com estes dois aqui. Ter muita atenção com isso. Não, jovem. Sim? Sim. Percebeste porque é que eu fiz esta mudança? Sim. Ok. Então vamos avançar para o 2.4. Estudar a função quanto à monotonia e a existência de extremos. Reparem aqui numa coisa muito importante, que é quanto à existência de extremos, não precisam de determinar os extremos. Só se pedirem e determinem os extremos, é que vocês iam determinar os extremos. Aqui neste caso, não. Não é? Portanto, o que é que temos que fazer? Derivar isto, não é? E fazer o quadro de sinal. Cuidado que ao derivar isto que está aqui é uma potência, ln ao quadrado de x, ou é o ln de x tudo ao quadrado. Aplicam a regra da potência. Então vamos cá ver isto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar. 2.4. Vou aqui derivar isto. E a linha de x há de ter então a derivada desta coisa toda. Portanto, não se esqueçam, o que eu vou aplicar aqui é a derivada de uma potência. Que é n, u levantado a n menos 1 vezes a derivada da base. Não se esqueçam que ter ln ao quadrado de x é a mesma coisa que ter ln de x quadrado. Portanto, quando eu derivo isto, tenho que derivar como uma potência. Estes dois têm de vir lá para baixo. Aqui fica 2 menos 1 vezes a derivada da base. Tá bem? Mesma coisa com a derivada do logaritmo, que é a derivada do que está lá dentro sobre ele próprio. Neste caso, como eu tenho ali ln de x, a derivada de x é 1 e isto fica feito. Não é? Portanto, derivar este, portanto, é ln ao quadrado de x' menos a derivada do ln de x. Bom, esta é uma potência, portanto, esta potência baixa aqui, fica 2 vezes a base, levantada, neste caso, 2 menos 1, que é 1, não vale a pena pôr, vezes a derivada da base, menos a derivada desta. Ora, a derivada deste é 1 sobre x. Certo? Portanto, é a derivada de x, que é 1 sobre ele próprio. Bom, isto agora fica 2 ln de x vezes a derivada deste é a derivada de x, que é 1 sobre x, menos 1 sobre x. Posso meter tudo na mesma fração. Por exemplo, vou escrever aqui primeiro, isto é a mesma coisa que ter isto, menos 1 sobre x, que é a mesma coisa que ter isto assim. 2 ln de x, menos 1, tudo sobre x. Então, temos isto feito. Este está feito. Agora preciso dos zeros. Não é? Vou igualar a zero e vou ver o que é que isto dá. Será uma coisa de jeito, não é? Então, a linha de x igual a 0 será o de cima igual a 0 e o de baixo diferente de 0. Que dá 2 ln de x igual a 1, x diferente de 0, que fica ln de x igual a 1 meio, x diferente de 0, x igual a e levantado a 1 meio, x diferente de 0. Ok, está feito. Se quiserem, este aqui podem escrever como raiz de e, não é? É a mesma coisa. Agora o quadrozinho. Fazendo o quadrozinho, não é? Precisamos de meter duas linhas, se quiserem. Vou meter 4 linhas. Portanto, vou meter uma para esta expressão de cima, esta aqui, outra para esta, outra para a derivada e outra para a função. Portanto, temos aqui as linhas, as colunas, portanto, não se esqueçam que começa em 0, não é? E depois o único 0 que tem é o raiz de e. Não é? Agora é preencher. X, 0, raiz de e,
mais infinito. Aqui põe 2 ln de x menos 1, que não está definida ali, e que vale 0 aqui. Põe x, que é esta de baixo, que vale 0 aqui, mas depois é sempre positiva. Portanto, podiam ignorar esta parte, podiam não meter esta parte, ou seja, podiam fazer só com duas linhas, com a derivada e com a função. A maioria de vocês é assim que faz e não há problema nenhum nisso. Então é que vamos fazer assim, está bem? Sempre positiva, não é? Para x maior que 0, x é maior do que 0. Esta função logarítmica que aqui está, em relação ao ln de x, não tem muita alteração no gráfico, não é? Há bocado desenhei o gráfico do ln de x, que é uma coisa assim, não é? Eu multiplico por 2, a única coisa que faz é estica, não é? Portanto, há uma dilatação vertical, ou seja, as imagens são todas multiplicadas por 2 e depois, quando eu faço menos 1, o gráfico todo desce 1. Mas, na realidade, em termos de sinal, nada muda. Portanto, é uma coisa na mesma, está bem? Portanto, aqui estou a falar do gráfico desta função. X, 0, y, quer dizer que até o seu 0, que é a raiz de E, é negativa. A partir do seu 0, positiva, dali para a frente. Claro que podem ver isto na máquina, não há problema nenhum. Aqui é a derivada. Aqui a função. Portanto, a derivada não está definida ali, a função também não. Aqui é menos, aqui é mais, aqui é 0, não é? E, portanto, a função decresce aqui, decresce ali, aqui tem um mínimo. Portanto, é só dizer que G é decrescente. Em 0 raiz de E é crescente em raiz de E mais infinito e tem mínimo em x igual a raiz de E. Então, se quiserem calcular, né, esse mínimo é, se quiserem, o f não, o g, não é? A função g não é a função f. De raiz de E, se quiserem, isto é ln ao quadrado da raiz de E, menos ln da raiz de E. Não se esqueçam que raiz de E é levantada a 1/2, portanto, isto está aqui, ln levantada a 1/2, tudo ao quadrado. Este está aqui, é ln de E levantado a 1/2, portanto, isto fica ln de E levantado a 1/2 é 1/2, quadrado menos ln de E levantado a 1/2 é 1/2, isto é 1/4, menos 1/2, que dá menos 1/4. Menos 1/4. Se quiséssemos calcular um mínimo, se pedissem isso. Caso contrário, não era necessário fazer nada destas contas. Ok? Deixa-me só aqui, só um minutinho. Estou aqui a confirmar uma coisa. É isso mesmo. Ok. Temos então o 2.4 feito. É um exercício que não é difícil. Tá bem? Aqui é preciso ter algum cuidado a calcular a derivada por causa desta potência. Tá bem? Não se esqueçam, depois têm que multiplicar pela derivada da base. É importante que não se esqueçam disso. Bem, nós não usamos isso, por exemplo, no x ao quadrado e ao cubo e esse tipo de coisas, porque podíamos, por exemplo, a derivada de 3x ao cubo é 3x ao quadrado vezes a derivada da base, só que a derivada da base é 1, por isso é que nós não temos. Não é? Mas é só por isso, é uma questão de hábito. Se quiséssemos meter sempre vezes a derivada de x, podíamos pôr. Ok, temos o 2.4 feito. Vamos avançar para os dois últimos, que são duas inequações. Eu vou aqui passar isto para baixo, para não ter que vir cá assim para cima. Alguma dúvida por aí? Não? Siga. Então, o A, portanto, temos este feito, 2.5A. Deixa-me só beber um bocadinho de água, que tenho a garganta seca. Desculpem lá. Estava aqui já com a garganta muito seca. Então, vamos aqui ao A. O A pede para resolver a equação g de x maior ou igual a 6. Ou seja,
ln ao quadrado de x menos ln de x maior ou igual a 6. Não se esqueçam que o domínio, não se esqueçam que nas inequações e nas equações com logaritmos devem sempre calcular o domínio, sempre, está bem? Neste caso o domínio é R+, está bem? Nós estamos aqui a trabalhar em R+, porque este tem que ser maior do que 0 e este tem que ser maior do que 0. O domínio é R+. Tem que ter cuidado com isso. Que é para depois no final não obterem soluções que não sejam soluções da equação, ou seja, que sejam fora do domínio. E isto aqui, olhando para aqui, a gente olha para lá e percebe, isto deve ser uma inequação de segundo grau, deve envolver uma inequação de segundo grau, porque eu posso escrever isto assim. Este é ln de x quadrado menos ln de x menos 6 maior ou igual a 0. Então eu quero ver quando é que isto é maior ou igual a 0. Eu recomendo, quando são inequações, que façam sempre a mudança de variável. Sempre, está bem? Portanto, fazendo, neste caso, y igual a ln de x, vem, a equação fica y ao quadrado, a inequação fica y ao quadrado menos y menos 6 maior ou igual a 0. E agora como é que se resolve uma inequação de segundo grau aqui, na China, na Índia, nos Estados Unidos, em qualquer sítio? Quer dizer, acho eu. Mas pelo menos aqui é sempre da mesma maneira. Determinar os zeros, fazer o esboço e depois indicar onde é que é maior ou igual a 0, está bem? Tenham sempre isso em atenção. Então, cálculo auxiliar. Vou ver aqui então os zeros de y ao quadrado menos y menos 6. Novamente, forma resolvente. Menos b, 1, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. E, portanto, isto vai dar y igual a quê? Bom, cá dentro vai dar 25, portanto, 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 1 dá menos 4, vezes menos 6 dá mais 24, mais 1, menos 1 ao quadrado é 1, dá 25, e a raiz de 25 é 5. 1 menos 5 é menos 4, sobre 2 dá menos 2, ou 1 mais 4, 1 mais 5 dá 6, sobre 2 dá 3. Quer dizer que a função que tem esta expressão analítica, uma função quadrática, tem 2 zeros, e como é uma função quadrática, o seu gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima. E, portanto, vamos aqui fazer o esboço dessa parábola. Aqui é o eixo dos y, porque a variável é em y, não é? A concavidade é voltada para cima. Qualquer coisa como isso. Portanto, aqui temos a expressão z igual ao gráfico desta função. Z ou f de z, que é para não fazer y igual ao, não é? Como aqui está y, eu uso aqui outra variável. Portanto, aqui tenho o menos 2, o 3, e nós queremos ver onde é que é maior ou igual a 0. Ora bem, maior ou igual a 0 é aqui. E aqui vou usar o verde. Bem, o verde indica positividade. Positivo ali. Positivo ali. Portanto, como conclusão, y ao quadrado menos y menos 6 é maior ou igual a 0, se e só se o y for menor ou igual a menos 2, ou se o y for maior ou igual a 3. Portanto, ou está ali, ou está ali. E agora retorno à variável. Retornando aqui à variável, não esqueçam que o y é ln de x, ficamos com ln de x menor ou igual a menos 2, ou ln de x maior ou igual a 3. Eu vou só escrever o menos 2 e o 3 como um logaritmo na base e. Ou seja, este menos 2 que aqui está pode ser escrito como ln de e levantado a menos 2, e este 3 que aqui está pode ser escrito como ln de e levantado a 3. E, portanto, isto fica ln de x menor ou igual a e levantado a ln de e levantado a menos 2 e ln de x maior ou igual
é ln de E levantado a 3. Ou seja, x menor ou igual a E levantado a menos 2 e x maior ou igual a E levantado a 3. Não se esqueçam que o x tem de pertencer a R+. Certo? O x é sempre um número real positivo. Não se esqueçam disso. Estamos aqui a trabalhar neste domínio. Portanto, fizemos aqui a interseção deste... Aqui não é... Aqui não é I, aqui é U, não é? Vou ir para o I, não sei porquê. Portanto, agora, o que vamos fazer, eu vou meter aqui um parênteses. Queremos intersetar o conjunto solução desta condição com R+, não é? Não se esqueçam que E levantado a menos 2 é um número positivo, está bem? Então, uma exponencial de menos 2 é um número positivo. Se eu for aqui representar isto, se tiverem dúvidas, já sabem, podem fazer aqui. E levantado a menos 2 é aproximadamente igual a 0,3, é um número positivo. Portanto, se forem aqui representar isto no eixo real, não é? Temos aqui, por aqui assim, o E levantado a menos 2, por aqui assim o E ao cubo, o 0 por aqui assim, não é? Portanto, o conjunto de solução, este conjunto de solução desta condição é para aqui assim, é este todo, fechado ali, e agora para ali, não é? Mas nós estamos a trabalhar somente em R+, portanto, só me interessam as soluções que estão aqui assim. Portanto, o conjunto de solução será de 0 até a levantado a menos 2 e de E ao cubo até mais infinito. Portanto, o conjunto de solução é então de 0 aberto até E levantado a menos 2, união de E ao cubo até mais infinito. Pronto, temos o 2.5a feito, falta só o 2.5b, que é outra vez uma inequação de grau, uma inequação com logaritmos, que é mais ou menos standard. Vai envolver coisas deste tipo também, cálculo de domínios, vai envolver, penso eu, que uma inequação de grau 2, pronto. É um bocadinho diferente desta, no sentido em que eu não vou ter que fazer nenhuma mudança de variável, mas depois no fim vou ter que resolver uma inequação de grau 2, penso eu, assim de repente parece que é isso que eu vou ter que fazer. Bom, como é que isto fica? O g de x, então, ln ao quadrado de x menos ln de x menos ln ao quadrado de x menor do que ln de x mais 1 menos ln de 3 menos x. Bom, já sabem, a primeira coisa, antes de fazer qualquer corte, de cancelar coisas, a primeira coisa que devem fazer é o domínio. Bem? E é o que eu vou fazer aqui à parte. O domínio disto serão todos os x reais, tal que, se quiserem até podem meter todos os x reais positivos, porque o domínio desta é R+, não é? Mas pronto, nós já vamos impor essa condição aqui, portanto já estamos a garantir estes x têm que ser todos maiores do que 0, não é? Como é óbvio, não é? Depois aqui o x mais 1 tem que ser maior do que 0 e depois o 3 menos x também tem que ser maior do que 0. E portanto, daqui deste resulta que o x tem que ser maior do que menos 1, deste aqui resulta menos x maior do que menos 3, x inferior a 3. Portanto, reparem, x maior do que 0, x maior do que menos 1 e x menor do que 3, quer dizer que o domínio de validade desta expressão, desta inequação será de 0 a 3. Se tiverem dúvidas, podem sempre fazer, bem, aqui, real. Se tiverem dúvidas, façam, não tenho problema nenhum em fazer isso. Até podem fazer. E a inclusão do menos 1? Como assim? Também estava aqui a contar que o x era maior que menos 1, então não seria de menos 1. Não, tem aqui o x maior do que 0, não é? Sim. Mas se tiverem dúvidas, façam 0
Ou vou meter aqui menos 1, 0, 3. Não é? Que é que há comum aos três conjuntos. Portanto, o primeiro vou desenhar aqui, não é? X maior do que 0 é este aqui, assim. X maior do que menos 1 é este aqui, assim. X inferior a 3 é este aqui, assim. Pronto, o que eles têm de comum é esta parte aqui, assim. Entre 0 e 3. Esta parte que eles têm, obviamente que aberta aqui, não é? Está aberto, não é? Tá. Portanto, este é o domínio. Tudo o que nós fizermos aqui será, então, tendo em conta este domínio. É o que eu vou fazer. E, portanto, neste domínio D, tem-se. Portanto, temos esta equação toda aqui. Vou meter lá aqui. Estes aqui, assim, vão à vidinha deles, não é? Este. Tchau. E, como eu já vos disse numa das últimas aulas, eu não gosto de trabalhar com quocientes. Ou seja, eu evito isso ao máximo. Eu podia escrever aqui, isto é ln de x mais 1 sobre x menos 3, e depois passar este para aquele lado e meter aqui uns quocientes e umas coisas do género. Eu evito isto ao máximo. O que eu vou fazer aqui é, vou passar este ln de x para aquele lado, vou passar este para aquele lado, e ao fazer isto fico aqui com, este aqui já lá não estão, vou ficar só com este do lado esquerdo, do membro do lado esquerdo, no primeiro membro fico com ln de 3 menos x, menor do que ln de x mais 1, mais ln de x. Ok? E agora, este aqui, o ln de x mais 1 mais o ln de x é o ln de x vezes x mais 1, portanto é o logaritmo do produto, menor do que ln de x vezes x mais 1. Pronto, e agora, reparem, eu fico vou ficar com uma inequação de grau 2, mais fácil do que ter uma inequação racional, não é? Que depois tem que fazer um grau, uma tabela, esse tipo de coisas, é sempre um bocadinho mais complicado. Portanto, aqui fica 3 menos x, menor do que x quadrado mais x, e vou meter tudo para o primeiro membro. Não se esqueçam que agora nós estamos naquele domínio D, está bem? Eu tirei os logaritmos, portanto isto é só válido naquele domínio. Fica então menos x quadrado, menos x, mais 3 menor do que 0 e x pertence a D, ou seja, fico com menos x quadrado, menos 2x, mais 3 menor do que 0. E x pertence a D. Lá está, outra vez, uma inequação de grau 2. Portanto, temos que ir achar os zeros, fazer o esboço e tal, e para ver onde é que é negativa. Portanto, é sempre a mesma conversa. Aqui no cálculo auxiliar, vou determinar os zeros desta aqui. Se alguém já os determinou, pode-nos dizer. Deve ser 1 e menos 3, para aí 1 e 3, uma coisa assim do género. Portanto, isto fica... Setor, é 1 e menos 3. Pois, é isso. Portanto, isto fica 2 mais... Obrigado, Joana. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 3, sobre 2 vezes menos 1, que dá... Pronto, fazendo aqui as contas, vai dar o que disse a Joana, 1 e menos 3, mas podemos confirmar, isto cá dentro vai dar 16, porque dá menos 4 vezes menos 1, que é 4, 4 vezes 3, 12, 12 mais 4, 16, raiz de 16 é 4, 2 menos 4 dá menos 2, sobre menos 2, que é o que dá aqui em baixo, dá 1, 2 mais 4 dá 6, sobre menos 2 dá menos 3. E, portanto,
o gráfico da função que tem esta expressão analítica é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Não se assustem que eu vou desenhar primeiro com a concavidade voltada para cima, que eu não consigo desenhar com a concavidade voltada para baixo. Quer dizer, conseguir até consigo, não fica uma coisa aqui muito torta. Não é que às vezes para cima fique muito direitinha, mas sempre fica mais direitinha. Não é? Portanto, é uma coisa assim. Tem aqui um zero aqui assim, que é o menos 3. Tem outro aqui que é o 1, x. Aqui é então este. Eu quero a parte menor igual a 0, não é? Menor. Portanto, a parte menor é daqui, negativo, e daqui para a frente. Positivo, é negativo aqui também. Portanto, menos x quadrado, menos 2x mais 3 é menor do que 0, se só se x for inferior a menos 3 ou se o x for maior do que 1. E, portanto, agora vou intersetar ali com o domínio e temos isto feito, não é? Temos a nossa solução. Intersetando com o domínio. Portanto, isto fica... Não se esqueçam que este é o esboço de menos x quadrado, menos 2x mais 3. Portanto, intersetando aqui com o domínio, isto fica... O domínio é de 0 até 3. Este é o domínio. E, na equação, a solução é de menos 3 ali, e depois de 1 para mais infinito. Portanto, o que eles têm em comum é este aqui, esta parte aqui. Portanto, conjunto de solução é o intervalo 1 aberto a 3 aberto. E temos então o nosso exercício resolvido. Já sabem que isto envolve aqui uma... já me perdi daquilo que eu ia dizer. Pronto, envolve aqui uma inequação de segundo grau, tanto de um lado, tanto a primeira como a segunda, que são coisas mais ou menos comuns e mais ou menos que saem com alguma frequência em exames e também nos vossos testes, mas pronto, isso agora deixa de ser relevante nos vossos testes. O importante é mesmo o que sai no exame. Portanto, este tipo de inequações são coisas que têm de saber resolver. Portanto, pode muito bem sair, já não é a primeira vez que sai, mesmo só uma linha resolve a inequação tal, e envolve aqui a resolução de uma inequação de grau 2. Portanto, temos aqui o exercício 2 feito todo, este era aquele mais comprido. Vamos avançar já de seguida para o 3, faltam ao todo 4 itens, 4 linhas do exercício 3 e mais uma do exercício 4. Então, até já.